Olá pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês como criar um programa capaz de ler uma imagem, identificar quais são os rostos presentes nessa imagem e desenhar um retângulo em torno deles. E nós vamos fazer isso com pouquíssimas linhas de código utilizando a linguagem de programação Python, beleza? Sem mais delongas, mãos à obra. Para a gente estar executando o nosso projeto, a gente vai estar utilizando o Google Colab. O Google Colab, para quem não sabe, é um ambiente de programação online onde a gente consegue executar códigos Python sem instalar nada na nossa máquina necessariamente, beleza? Então vamos criar aqui um novo projeto, um novo notebook. Enquanto ele gera aqui, eu vou pegando os meus rascunhos. Beleza, ele gerou para a gente aqui essa interface do Google Colab, para quem não sabe. O Google Colab ele possui células de código onde a gente consegue executar códigos Python de fato. Então se eu executar um print aqui, olá mundo, e executar essa célula aqui, ele vai executar o código. No começo, na primeira vez que executa é um pouquinho mais demorado, mas depois fica rapidinho, ó, executou o nosso código Python. Então beleza, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui para executar esse nosso projeto é instalar então a biblioteca mais importante possível, né, para poder desenvolver esse nosso programa, que é a nossa biblioteca MTCNN. Ela vai abstrair para a gente toda a complexidade por trás do processo de identificação de rostos e faces, né, em uma imagem. Então, todos aqueles cálculos complexos, aquela parte de estrutura de dados por trás, né, do processo de identificar um rosto, ela vai abstrair para a gente. Então, com apenas um método é possível a gente identificar todos os rostos em uma imagem. Beleza? Agora que nós instalamos aqui através do nosso gerenciador de pacotes do Python, ali, o pip, a nossa MTCNN, a gente vai importar para o nosso Google Colab qual vai ser a imagem que nós vamos identificar os rostos de fato. Então basta vir aqui em arquivos, importar e selecionar qual a imagem de sua preferência. No meu caso, vou pegar aquela imagem da grande família que vocês viram no começo do vídeo, beleza? Então depois de importar a imagem e depois de instalar o MTCNN, agora a gente vai importar as nossas dependências para o nosso projeto. O que são as dependências? São, né, as classes, enfim, as funções que nós vamos utilizar para desenvolver esse nosso algoritmo. Nós temos 3 dependências aqui nesse nosso projeto, que é de fato importar uma classe da nossa biblioteca MTCNN, que tem o mesmo nome por sinal, importar também aqui o pyplot e o retângulo da nossa classe matplotlib. Essas duas dependências aqui vão servir para nós desenharmos de fato o retângulo em torno da nossa imagem, enfim, dos nossos rostos, ok? Então depois que eu importei, eu vou executar aqui a célula. Posso executar através aqui do ícone de execução ou do atalho Ctrl Enter que ele sugere, ok? Então depois de executar isso, eu vou criar uma nova célula de código. E nessa nova célula de código, eu vou criar uma variável que vai ler de fato, né, a nossa imagem que nós importamos. Então eu vou chamar o pyplot que nós importamos aqui em cima, mais especificamente o método imRead dele, e nós vamos, nesse método imRead, nós vamos passar como parâmetro o que nós vamos ler, qual é, né, o endereço do que nós vamos ler, qual é o endereço e o nome. Então nós vamos colocar aqui na família.jpg, que é o nome da imagem que eu importei aqui. Aí no seu caso fica a seu critério, né, o nome que você colocou. Vamos executar essa nossa célula. Vamos criar mais uma célula de código. E nessa célula de código, nós vamos fazer o seguinte. Vamos criar um objeto chamado FaceDetector. E ele vai ser um objeto da nossa classe MTCNN que nós importamos aqui em cima, beleza? É através desse objeto que nós vamos ler de fato, né? Vamos chamar, na verdade, o método que vai fazer a leitura de fato dos rostos da nossa imagem. E na próxima linha aqui nós criamos então uma variável. E essa variável vai ter o retorno do método DetectFaces da nossa classe MTCNN. Aqui está, né, o objeto que nós instanciamos. Aqui nós chamamos o método, passamos como parâmetro a nossa imagem, que nós lemos aqui em cima, e esse nosso método então vai retornar uma lista dos rostos, né, que foram encontrados nessa nossa imagem. Vamos ver isso na prática, vamos executar esse código. Não aconteceu nada, é sinal que deu certo, né? Não deu nenhum erro. Vamos criar uma nova célula de código aqui e vamos ver o que tem na nossa variável de faces ali. Vamos ver o que esse método retornou para a gente. Beleza, então ele retornou uma lista, certo? E para quem não sabe, aqui no Python nós temos o dicionário. O dicionário, né, é uma estrutura de dados, enfim, onde nós temos uma chave que acessa um determinado valor.
beleza? Então ele retornou uma lista de dicionários. E aqui nesse nosso primeiro dicionário, né, nós temos então uma chave box, e na chave box nós acessamos um valor, que esse valor é outra lista, certo? E essa lista contém algumas informações que vão ser bem importantes para a gente desenhar o retângulo na nossa imagem. Esse 804 e esse 108 correspondem respectivamente ao eixo X e ao eixo Y, né, da nossa imagem. Então aqui é a coordenada X e aqui é a coordenada Y de onde está, né, esse rosto encontrado lá na nossa imagem. Esse 102 e esse 127 tem a ver com a largura, né, desse rosto. Então esse box aqui ele vai ter a coordenada do rosto e qual é né, a caixa em torno, né, qual é o tamanho do contorno desse rosto, beleza? Existem alguns outros valores também, esse confidência aqui, que basicamente é a precisão com que esse método, o quão certeza, né, esse método tem do que ele encontrou é um rosto de fato. Então esse método aqui tem em torno de 99% de certeza que o que ele encontrou aqui, né, nesse dicionário é de fato um rosto. Tá? E aqui nós temos outros dicionários que equivalem a outros rostos de fato. Entendido isso, agora vamos para a próxima parte do nosso projeto. A próxima parte do nosso projeto, então, é desenhar esse retângulo de fato no nosso rosto. Recapitulando, até então, nós declaramos aqui uma variável com a nossa imagem, certo? Instanciamos um objeto da nossa classe MTCNN. Criamos uma lista, né, com os rostos encontrados na nossa imagem através do método DetectFaces da classe MTCNN. E agora nós de fato vamos então desenhar os rostos, né, nesses rostos, né? Vamos desenhar os retângulos nesses rostos encontrados. Peço perdão aí um pouco pelo nervosismo, mas enfim, vamos lá. Então para fazer isso nós vamos criar uma função que eu chamei aqui de recplot, que basicamente significa rectangle plot, beleza? Nós vamos plotar então o retângulo na nossa imagem de fato. Essa função ela recebe como parâmetro dois parâmetros, na verdade. Ela recebe a nossa imagem, né, como parâmetro e a nossa lista de rostos como parâmetro, ok? Então aqui na nossa função eu criei uma variável auxiliar que vai nos auxiliar a desenhar, né, o retângulo de fato na imagem, e eu criei aqui um laço de repetição na nossa lista de rostos, beleza? Para eu percorrer cada rosto individualmente e desenhar, né, o retângulo em cada rosto individualmente da nossa lista aqui em cima, ok? Então, o que eu fiz aqui dentro do nosso laço de repetição? Criei uma variável x e uma variável y, que mais uma vez correspondem respectivamente à coordenada x e a coordenada y lá do nosso rosto, certo? E variável para a largura e a altura desse rosto. E para essas quatro variáveis aqui, eu atribuí o conteúdo, né, desse valor aqui da chave box aqui da nossa lista de rostos, beleza? Então eu peguei o nosso rosto individualmente e na chave box, o conteúdo da chave box eu atribuí para essas variáveis, beleza? Após isso, então, eu criei uma variável rectangle e, na verdade, essa variável ela vai ser uma instância da nossa classe rectangle. E como parâmetro, né, aqui para nós criarmos um objeto da nossa classe, o que a gente precisa passar como parâmetro? Uma tupla que vai conter então as coordenadas, né, o x e o y da nossa imagem. Uma tupla a gente abre parênteses aqui novamente. Uma tupla é um valor que não pode ser modificado no Python, beleza? Passamos então as nossas alturas e a nossa largura. Dizemos aqui qual será a cor do nosso retângulo, ok? E se nós tirarmos esses dois parâmetros aqui, esses dois parâmetros aqui, opa, fiz cagada, deixa eu dar um Ctrl Z. Se nós tirarmos esses dois parâmetros aqui e deixarmos só isso, o nosso retângulo ele vai preencher o nosso rosto. E não é isso que a gente quer contorná-lo, beleza? Então, para a gente conseguir contornar ele, a gente passa esses dois parâmetros também, que é o preenchimento. E o preenchimento nós falamos que ele vai ser falso, ou seja, não vai ser preenchido. E o tamanho da nossa linha, ou seja, a nossa line width, nós vamos definir como 2 pixels, ok? Feito isso, nós vamos colocar então o nosso retângulo de fato, beleza? Aqui nós chamamos novamente o nosso pyplot, que nós importamos aqui em cima. E o nosso pyplot vai chamar o método imShow, que vai passar a imagem de fato. O que isso significa? Que agora nós estamos colocando, né, de fato os retângulos na nossa imagem. E nós chamamos também o nosso método saveFig da pyplot, que vai criar então uma nova imagem, né, com os rostos já
devidamente contornados pelos retângulos, e vamos chamar essa nova imagem de faces.jpg, e essa imagem ela vai ser salva aqui no mesmo diretório, né, do nosso família.jpg, que é a imagem original. Vamos executar de fato então essa célula de comando. Ok, não deu nenhum erro, tudo indica então que deu certo a nossa função. Vamos criar mais uma célula de código. Vamos chamar então de fato a nossa função recplot e passar como parâmetro a nossa imagem, que nós definimos aqui em cima, né, a nossa image, e a nossa lista de face, ok? Feito isso, agora então é para plotar de fato. Ó, acabou não salvando aqui, beleza, mas enfim, exibiu aqui no na nossa célula mesmo assim. Então aqui de fato nós contornamos os rostos, né, da nossa imagem família.jpg. Agora salvou, agora adicionou aqui, ok? Então os rostos foram contornados de fato. Vamos alterar aqui a cor só para vocês verem aqui os parâmetros em ação, a cor, desculpa, e o tamanho da linha. E vamos executar novamente aqui, né, a nossa função. O que eu fiz? Eu tenho que executar essa célula também e essa daqui também. Beleza, ó. Aumentou o contorno da linha e mudou a cor também, ok? Em pouquíssimas linhas de código aqui, nós criamos esse programa então capaz de reconhecer, né, rostos em uma imagem. Nós poderíamos criar uma série de validações aqui, por exemplo, somente desenhar retângulo naqueles que a precisão é maior que 0.99999%. Então, só aqueles que é quase 100% de certeza que é um rosto de fato, beleza? Para não ter nenhum falso positivo. Mas enfim, são validações que podem ser adicionadas, assim como diversas outras. E espero que vocês tenham gostado do conteúdo e que possa ser útil para vocês. Peço desculpas aí, né, pelas travadas aí na língua, enfim, pelo nervosismo. Primeiro vídeo, né, enfim. Mas é isso aí. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.